bem-vindo ao DWBRcast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, como sempre, e aqui ao meu lado está essa deusa grega, essa coisa maravilhosa, Thais Alves. Ou seria uma deusa troiana? Eu não sei, tem deus em Troia? Eu não sei, será que eu estou agradando a gregos e troianos nessa história? Eu não sei, será que parte da nossa audiência são gregos e parte são troianos? É verdade! Realmente, porque se você vai pensar, cara, quando a gente revisa coisas, por exemplo, tipo 11ª temporada. É verdade. Aí, né, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Mas a gente conseguiu fazer todo mundo sair feliz porque a gente destacou pontos bons e pontos ruins. Pontos positivos e negativos. E não tivemos aí... troianos, é ser equilibrado. É verdade. Tivemos aí também, recentemente, o Idiot's Lantern, que também não agradou a gregos e troianos. Se bem que até eu que não gostei e as outras pessoas que não gostaram conseguiram ver coisas boas. Sabe? Olha só que bacana. É verdade. A gente tá fazendo toda essa brincadeira com gregos e troianos. Sim. Por quê, Thaís? Conta pra gente. Porque hoje é dia de revisar o arco da série clássica The Mythmakers. Sim, que é justamente esse arco aí, que é a despedida da menina Vicky. Pois aí, é. muito por conta do monstro da semana, que é o contrato dela. Exatamente. Boa. Pior que é mesmo. E também, né, por conta de que tem todo aquele lance, que a gente descobre que ela é a Cressida, e aquela brincadeira de que a Vicky inspirou a personagem que inspirou a Vicky. A história é super bacana e, infelizmente, é mais uma recon. A gente vai entrar aí nessa saraiva de vários recons. É bem triste. Infelizmente, não tem jeito, né? Sim. A BBC perdeu os episódios, mas... You had one job, BBC. Né, porra, BBC. Porém, viemos aqui resgatar essa história da melhor forma possível, Sim, vamos fazer né? como sempre, né? Vamos comentar o que deu pra pegar aí dessa recon. Isso. E todos os bastidores que a gente precisou. E toda aquela nossa pesquisinha, que a gente dá uma olhada na nossa mini biblioteca todas as vezes que a gente vai trazer uma recon. Com certeza. Então, beleza. Monte aí no cavalo de Troia e vamos entrar nesse Mythmakers. Vamos lá. Então estamos aí na despedida de Vicky Pallister, Cara, não é verdade? Isso é muito triste, sabe por quê? Porque a gente vai ver... Caraca, eu tô pulando assim... Pro último episódio do arco. Pro último momento do arco, né? A gente vai ver que a Vicky, ela vai se despedir do doutor, né? Porque ela conhece o rapaz, né? O Troilus. Exatamente, é o Troilus de Troia. Troilus de Troia. E ela fala, não, eu tenho que ficar aqui, que é meu lugar. Maluco, tinha dias que ele tinha perguntado pra ela, você vai me deixar? Ela falou, não, eu? Não. De forma nenhuma. Tá achando que eu sou Susan, que vai deixar você pro cara de namorado? Girl. Não, senhor. Tudo bem que a Susan não queria, né? Ele que deixou ela, mas enfim. Ela, não, eu só tenho o senhor, só. Maluco, não dá. Uma temporada ela larga o velho. Mas foi só arranjar um namoradinho. Tadinha, porque, né? na verdade, ela é igual a Susan. Ela arranjou um namoradinho e ficou pra trás. Então, com a diferença que a Susan não queria ficar com o namoradinho, o doutor que deixou. Aí a Vicky... Ela queria sim. Não, mas ela ia abrir mão disso pra ficar com o doutor. Se bem que a Será? Vicky... Se bem que a Vicky também, o doutor deixa meio que nas pressas, Eu né? não sei não, viu? Ele acaba deixando ela... E aí ela, tudo bem, eu tô feliz aqui. Aliás, Mas é braba, ela abandonou ele também, né, cara? Série clássica e o incrível caso das Companions que saem da Tardes e abandonam o doutor porque estão com um cara, né? Não, mas não acontece muito isso. Joe, Tá. Susan, Ok. Vicky... Tá, mas e aí, quem mais? Não sei quem mais, mas... Não, mas tudo bem, mas Pô, acontece. já são 3. Se bem que mas 3 em toda a miríade de Companion que tem na série clássica não é nada, né? Tem a Amy também, uma Amy da série moderna. Mas a Amy traz os namorados, é diferente. verdade, é verdade. Não, o grande lance é que, assim, foi o que a gente comentou na abertura, a Vicky sai, na verdade, por conta do monstro aí do arco, que é a galera da produção da série, né? Tem mais a ver com os bastidores. E os malditos contratos, né, que eles estavam rasgando. Sim, são os bastidores que a gente vai falar mais pra frente, né? Vamos focar agora, falar um pouquinho aí da história. Sim. The Mythmakers é o arco 3.3, na terceira temporada, terceiro arco. Sim. Ele é composto de 4 episódios e ele foi televisionado entre outubro e novembro de 65. É verdade. Então a gente já tá aí finalizando o segundo ano, né, a verdade da série. é que o primeiro doutor, ele não tá mais com tanto tempo de tela mais. Já ele vai sair, assim. A gente tem... Tá próximo. Tipo, o Trotton entra em 66, pra ter uma noção. O fim está próximo. Exatamente. No ano que vem já vai ser Troughton, o Trotton, então realmente... E aí já vai ser também uma batelada de recômodo, eu quero nem, Meu Deus do nem céu. lembrar. Meu Deus do céu. Mas então vamos falar aí da história, que é uma história toda baseada em mitologia grega, né? Era baseado em várias leituras dessa história aí do cavalo de Troia e tudo mais. Sim, ele pega como base várias histórias da mitologia grega, né? O roteirista é o Donald Cotton. E ele tem um background... Donald de algodão. É, o Donald de algodãozinho. E ele tem um background forte em teatro.
E mitologia grega e teatro anda lado a lado, até né? porque essa história aí da Guerra de Troia, né? Esse mito, né? Ele também tem uma leitura dele que é feita pelo Shakespeare. Então, se o cara é de teatro, faz todo sentido do mundo ele pegar uma coisa que o Shakespeare mexia, né? Sim, assim, isso é óbvio, né? O cara era de teatro e falou, beleza, vou usar a mitologia grega pra contar uma história de Dr. Who. Sim. Faz todo sentido, né? E a gente tem aí como grande base a Ilíada de Homero, né? Que é uma das grandes obras clássicas da humanidade. Sim. E vou dar um resumão da Ilíada, tá? Deixa eu só dar um resumão do que se passou em meu coração quando... Assim que a gente... Né, é que eu assisti esse arco tem muito tempo, né? Essa reforma. A Thaís fez agora a pesquisa e assistiu a vez dela tem poucos dias. Foi essa semana. Mas quando eu realizei, que eu não me liguei... Realizei! Quando eu realizei! Que a história do cavalo de Troia e tudo mais... Não é uma história, né, cara? É um mito. É um mito, cara. É apenas e tão lenda. somente uma lenda. Não, e tipo, eu fiquei assim, não. Sabe negação? Eu fiquei, não, mas, gente, claro que existiu. Como não existiu? Aí você vai lá pesquisar. Porque, assim, não, mas porque não é um negócio... E o que acontece? Não, é mentira! É porque não é como se fosse uma parada, tipo, porque desceu a terra, Zeus, e ele pegou e fez não sei o quê. Não, tipo, a premissa tinha um povo que não gostava do outro povo, eles pegaram um cavalo de madeira, entraram no cavalo, tomaram a cidade. É isso. Tipo, isso muito bem pode ter acontecido. Eu até entendo que a versão romantizada... Aí, tanto da Ilíada, quanto da releitura de Shakespeare, quanto até de Doctor Who, óbvio, de Doctor Who, ela é cheia de um misticismo, cheia de uma mitologia do tipo, na Ilíada tem um ciclope. Óbvio, a gente sabe que ciclopes não existiam. Mas às vezes era porque na história real tinha um cara que tinha um olho só e eles chamavam de ciclope, entendeu? Exatamente. Eu, no fundo do meu coração, de verdade, eu ainda acho que não é, assim, deve ter existido uma história que existiu mesmo. Próxima. Relativamente próxima. Sim, que virou, porque, sabe, é aquele lance do Senhor dos Anéis, a história virou a lenda virou mito, e o mito virou tradição oral, entendeu? E aí foi passando. Tem um fundo histórico de verdade, sim, entendeu? Também acho. Mas isso são os achismos de Fred Pavão. Não, mas era de fato um período de guerras, né? Sim, então exatamente. Pode ter algo baseado nisso, sim. A Guerra de Troia teria se passado aí no ano de 1200 a.C., então uma coisa super antiga e tudo mais. A gente tá falando da época dos deuses gregos, né, cara? Ou seja, bem começo da humanidade mesmo. Sim. E aí, a história da Ilíada de Homero, eu só vou falar, gente, pra realmente dar um background, porque quando a gente assiste o arco... isso não é um review sobre a Ilíada de Homero, até porque isso demoraria muito mais do que só uma hora e meia. É que quando a gente assiste o arco, a gente até entende, mas é tão legal saber essa historinha. Dá uma profundidade nova. Isso. Em especial pra esse arco, que é todo quebrado, né, por causa de ser recon. Então... Ele é todo incompleto. Então ele dá um entendimento maior da coisa. Exato. Muito bem. A gente tem toda a história da Helena de Troia. Sim. Certo? Essa tá na boca do povo, todo mundo sabe essa história. Helena de Troia. Que foi a mulher que culminou a treta toda. Exatamente. Quando Paris foi até Esparta em uma missão diplomática... Não são dois caras, o nome do cara é Paris. Paris, né? Paris e Nicole. Paris e Nicole. Quando Paris e Nicole foram pra onde ele foi? Pra Esparta. Quando Paris e Nicole foram pra Esparta no especial ali daquele... Qual era o nome do programa dela? The Good Life? Cara, não sei, não Paris lembro. Paris e Nicole, o programa que passava na Fox. Quando elas foram fazer o especial em Esparta, elas conheceram o Zeus, que era um cara da balada Pelo ali. amor de Deus, que loucura! E ele tinha um cavalo. Não! Enfim, ele foi pra Esparta, ele conheceu a Helena e eles fugiram pra Troia. E quem ficou bravo foi o esposo da Helena, porque sim, ela era casada. E o esposo dela é o tal do Menelau, não é? A gente não sabe como é que era Menelau, né? Às vezes ele não era um cara tão legal. Mas o ponto é esse, né, cara? Pena que não pode ver mulher. O cara mitologia grega, todo mundo fica todo mundo. Pega todo mundo, mas o cara tomou uma baita de uma galhada, é óbvio que ele ia estourar uma guerra entre duas cidades. Pois é, e aí o lance é que eles lá fizeram um exército de 1000 barcos que atravessou o mar Egeu para atacar a cidade de Troia. Sim. As naus gregas desembarcaram na praia que era próxima de Troia e iniciaram um cerco que durou 10 anos. Sim. A Ilíada de Homero pega esses 10 anos e o arco seria o que dentro aconteceu no Ilíada. final. O arco seria uma coisa que aconteceu na Ilíada. E durante a Ilíada, o tal do Odisseu, que era grego, sim, inclusive criou o cavalo de Troia e assim conseguiram ocupar lá Troia, que era governada pelo rei
Príamo. Sim. Essa é a história da Ilíada. Tem uns filmes dele... Agora, eu não vou lembrar o nome do filme exatamente, mas ele é um filme estilo Jazão os Argonautas e tal. Sim. Antigão. Que tem a ver com mitologia Cara, também. é muito maneiro. Se você não viu, antigamente passava direto esse trecinho curto, esse negócio. Tinha Se várias você não viu, dá uma adaptações. procurada na Odisseia, versão antigona. Vale super a pena. Tem aquele lance em stop motion mega bem feito. Tipo, Muito bacana. É super legal. Muito legal mesmo. E muito bem. Doutor e seus amigos Vicky e Steven, Aham. a TARDIS acaba caindo em Troia. Porque, como sempre, o doutor não tem muito controle das Ele coisas. dirige com o pé. Ele né? não sabe. Nunca sabe onde ele Ele quer. não sabe onde ele tá. Ele abre a porta da TARDIS. Opa! Olha Nessa só. altura do campeonato, você vê que o doutor ele nem escolhe muito o destino, né? Não. Ele deixa na mão da tarde, tipo, vamos Sim, ver aonde sim. ela vai nos levar agora. Ele não tá muito preocupado mesmo em... Enjoying the ride, né, cara? Ele não tá... Ele não tinha um destino tá em nem aí, mente. é. Ele simplesmente desembarcou em Troia e ele ali presencia uma lutinha que tá rolando entre o Heitor, que é de Troia, e Aquiles, que é do lado dos gregos. Aquiles é aquele cara que a gente conhece que Do tem calcanhar. problema no calcanhar, né? Que é todo Exatamente. parrudo, mas pulou o dia de perna e o calcanhar dele é Pegou zoado. o calcanhar, já era. E aí, os gregos ficam falando, nossa, mas você que ajudou na luta, por sua causa, não sei que o cara lá se atropelou e eu consegui matar ele, então você é Zeus, você só pode ser Zeus. Sim, então, tem todo esse lance, isso é muito legal porque aí começa... Olha o endeusamento do doutor. Isso é o começo, assim, quando eu falo que começa porque é o primeiro doutor, então tudo, a origem é daí. As várias alcunhas do doutor com coisas enganadas, tipo, ele é Que Zeus. ele é confundido com alguém. Não, ou ele é confundido, ou tipo, a gente descobre, vamos lá, é porque é complicado porque em Doctor Who tem os deuses do Ragnarok, eles são deuses mesmo, quer dizer, são aliens, mas enfim. Sim. Mas tipo, às vezes não existem deuses gregos, apesar de existir o deus do Ragnarok, apesar de existir o deus egípcio. E, na verdade, a ideia de Zeus é por conta do doutor. Por causa do doutor, né? O Se doutor bem que já existia a lenda de Zeus antes do doutor aparecer, mas enfim. Não, é que assim, ninguém nunca viu Zeus personificado. Sim. E quando o doutor chega, eles falam, só pode ser ele. Até porque ele seguia mais ou menos o arquétipo que Deus passava. Que Sim. Deus não, que Zeus passava, Zeus, né? exatamente. Que é o homem mais velho e tal. Tudo bem que ele não tinha aquela barba e nem era rasgado, que nem o Zeus sempre é. Isso é no verdade. Hand of the Gods, mano, o Zeus é bombado, mano. Nossa. No Hércules também, o Zeus é gigantesco. É o bodybuilder. Meio bodybuilder, exatamente. Bem bodybuilder. Mas isso é legal, porque a gente tem aí o primeiro doutor, ele é chamado de Zeus. Lá pra frente a gente vai ter o sétimo doutor sendo chamado de Merlin. Então, Tá tudo ali, ali, né? Grandes figuras. Pois é. De autoridade masculinas. Exato. A gente vai ver, engraçado né? a gente falar sobre agora essa versão de Zeus e tudo mais agora, porque talvez uns meses atrás, a gente revisou ali aquele quadrinho do Quarto Doutor com a Sarah Jane, que eles encontram os ciclopes e tudo mais. É verdade. E tem todo esse lance que, tipo, aquela raça era tido como um ser mitológico, mas na verdade era um ser de outro planeta. Alienígena. Que é justamente o que acontece aí tanto com os deuses do Ragnarok quanto com o Sutek, né, do deus egípcio. É verdade. Que a gente descobre que são seres de outros planetas que acabam ganhando o status de Deus na Terra por terem poderes inimagináveis para nossa compreensão. Inexplicáveis, exatamente. E aí os gregos falam assim, pronto, vamos levar ele, né, pro acampamento, porque é óbvio que esse cara vai estar do nosso lado contra a Troia. Afinal de contas, por que Deus não estaria do meu lado, Exatamente. né? Se eu que tô certo nessa situação. Exatamente. E o doutor, ele, tipo, entra na brincadeira. Ele fala, não, beleza, eu Entra sou na Zeus sim. brincadeira. Eu sou Zeus sim. Ele não quer perder a cabeça. Né? Não, mas ele fala assim, não, beleza, eu sou Zeus sim e vambora. E nisso, o Steve ficou pra trás, apenas observando. Só que chegou uma hora que os caras conseguem capturar o Steve. Isso aí entra de novo no detalhinho que a série clássica tem muito, né, que sempre em dado momento o time da TARDIS vai separar, querendo ou não, porque isso ajuda a girar muito o plot. Porque, por exemplo, a gente lembra, eu estou relembrando vocês, porque nem todo mundo vai lembrar, que a Vic tava com o pé machucado. Sim, do último arco. E é por isso que ela não saiu da TARDIS nessa hora. Porque tá alochado ali. Entendeu? Exato. Ela ficou dentro da TARDIS enquanto o doutor saiu e o Steven foi atrás. Então a Vic ainda tá dentro da TARDIS. Se você não lembra como a Vic torceu o pé e se machucou, escute o nosso último da BRCast aí de review da série clássica. Exatamente. Sim. E aí o Steven vai atrás, aí os caras capturam, aí quer matar o Steven, aí o doutor passa um lero neles falando assim, não, beleza. Inclusive, deixa que eu mato, mas eu vou matar ele no meu tempo. Eu acho muito Olha legal, que louco. porque ele manda assim, tipo, realmente esse cara é um monstro, ele merece a morte, mas vamos fazer a morte dele valer.
vou sacrificá-lo em meu Inclusive, nome eu faço questão. no meu altar, que convenientemente é o console da Tarde, que é dentro da Tarde, vocês não vão ver eu matando ele. Vocês não vão ver eu matando ele, exatamente. Aí, o Odisseu e o Agamenon, eles ficam em cima do doutor. Tipo, você é Zeus mesmo, mas se você é divino, então me dá uma prova que não sei o quê. E o doutor fala, a prova é o meu templo, vamos lá fora pra ver. Sim, até porque se ele quisesse usar a Tardes pra impressionar pessoas normais, ele conseguiria, né, exatamente. cara? O próprio lance da semana por dentro. Mas esse é o trunfo dele. Exato. Isso, esse é o trunfo. O legal de você estar falando aí desses personagens, que eles são personagens que não foram criados pro episódio, né, cara? Não, tá dentro da Exato, história. Eles estão na da mitologia. Grega, exatamente. Ele fala assim, vamos lá, vem aqui no meu templo, vou te mostrar o templo. Na hora que eles saem, cadê? Cadê tempo? Cadê? Que levaram. Sumiu, já foi levado. Sumiu? E Vicky lá dentro, tá? Vamos ter em mente que a Vicky ainda está lá dentro da Tarde. Aí os caras falam assim, vamos matar esse cara aqui mesmo. Aí o doutor fala, não. Vamos tirar o couro, vamos passar a faca nesse vagabundo. Não. Era Brinks. Eu sou mortal. Não mata ele, não. Porque basicamente na verdade, assim, nós somos viajantes do tempo. E os caras acreditam. Porque isso é muito mais crível do que eles serem deuses, né? Aí eu falei tipo assim, eu sou um deus. Não. Deus o cacete, você não tá me enganando esse negócio de Deus. Até parece que Deus vai aparecer aqui. Não, tô brincando, sou viajando do tempo. Tá. Ok, não, beleza. Tá bom. E, tipo... Inclusive, me conta o número da loteria aí. Não, que é basicamente o que eles pedem. Que é exatamente o que eles pedem. Porque o lance é o seguinte, nós somos viajantes do tempo, nós vemos do futuro, que não sei o que, o futuro. Aí Esse futuro mesmo, né? E é legal porque são vários futuros. Porque são vários. O doutor é de uma época, Cada a um Vicky é de um outra futuro, e o Steven é de outro futuro. Aí o Odisseu fala assim, tu é do futuro? Então beleza, você vai ajudar a gente. Você não é Zeus, você é Cronos, né? É Cronos. Não, ele não fala isso. É verdade. Ele não fala isso, mas poderia ter falado. Dentro da mitologia estaria certo, né? E ele fala, beleza, já que você sabe qual é o futuro, então a gente vai usar você pra derrotar Troia. Porque se você é do futuro, você sabe tudo o que aconteceu. Então você sabe dar o caminho das pedras e o pulo do gato pra gente. Exatamente. E é óbvio que o doutor, ele entra naquele dilema do lance de tipo, não posso ajudar. Será que eu interfiro ou não? Porque senão eu estaria interferindo na história. Mas será que se eu não der a dica, o que era pra acontecer, não aconteceria? Isso, é exatamente esse o dilema do doutor. Somado a isso, a gente ainda tem o doutor se perguntando se toda essa quizumba aí de Troia, do cavalo e tal, é verdade ou não. Exato. Porque ele fica em boa parte, que tem uma hora que o Steven fala assim, vamos usar o lance do cavalo de Troia pra passar a perna neles. E o doutor fala, não, esse troço do cavalo de Troia nem existiu. Era Brinks. Isso é mito, cara. Era mito, exatamente. Então nem mesmo o doutor acredita em tudo da mitologia. Sim. Então, na verdade, ele tá num território desconhecido. Porque, por exemplo, quando a gente tem os episódios históricos, o doutor sabe o que vai acontecer. Sim, então, tem história. Né? Astecas, Romans... Tem vezes que ele não sabe. Tudo isso aí... Porque, por exemplo, tem muito isso. Não, mas no geral, sim. Tem muito isso. A gente vê ali quando quando ele conhece, por exemplo, Robin Hood. Ele jurava de pé junto que Robin Hood não existia e o Robin Hood existiu. E aí, quer dizer... Então, esse episódio é mais parecido com Robin Hood do que com os históricos, na verdade. Então, exatamente, né? Porque em Robbers of Sherwood, a gente tem ali o doutor o tempo todo relutando que o Robin Hood sequer existe. Isso. Inclusive, até ele mostra que vão ter lendas sobre o Robin Hood, vai ter programas de TV sobre o Robin Hood, aí tem o Charlton aparecendo e tudo mais. Isso. Mas ele só descobre no final que realmente ele se tornou uma lenda, porque ele foi um humano muito, proeminente do que ele fazia. Sim, por causa dos feitos dele em vida. E por conta disso acharam que ele não existia. Mas ele existiu. E é o justamente daí que eu Robin tiro o pensamento sobre a Guerra de Troia do cavalo, entendeu? Pois é. E o próprio Robin Hood depois fala pro doutor que ele também é uma lenda, babá. Fica aquela coisa. Eu gosto muito desse episódio, inclusive. Esse episódio ele é meio injustiçado, ele é bacana. Eu gosto Apesar dele. de estar na oitava temporada, e a Clara tá tão bonitinha nesse episódio também, eu gosto da roupinha tem o doutor dela. lutando com colher, Não, tá legal esse episódio. Tem o doutor dando o dedo do meio pro Robin Hood, É verdade. Enfim, onde está a Tardes que ela foi levada pra onde? Pra Troia. Então a gente vê que a parada do cavalo de Troia... Olha lá. Calma, não é que não existe cavalo de Troia, o cavalo de Troia ter sido a Tardes, não. Mas esse movimento meio que se repete com a Tardes, por quê? Isso. Porque a Tardes é levada pra dentro dos portões de Troia, e de dentro da Tardes, já em Troia,
sai a Vicky. Exatamente. Que ecoa direto o grande lance do cavalo de Troia, né? Que é um Sim. cavalo que entra... tem uma pessoa dentro e ninguém Só sabia. que o cavalo de Troia tinha uma galera, né? O cavalo de Troia era bastante No gente. caso da Vicky é uma só. Sim, é como se fosse o eco do cavalo de Troia, né? A Tardes, ela... Na verdade, eles o cavalo fazem de essa Troia é um eco brincadeira. da Tardes, né? Porque isso foi antes. É verdade. Bom, a história imita a vida imita a arte, aquela coisa toda. E aí o lance é o seguinte, em Troia nós temos o rei Priam, que tava lá na Odisseia, lembra que eu falei do rei Priam? E ele tem vários filhos, só que nessa história nós conhecemos apenas 2 filhos dele, que é a Cassandra e o Troilus. Não é a O'Brien. Não é a Delta 17. O'Brien e também não é a do Sai de Baixo, maravilhosa. Cara, não. É a Araciba Labanian, sim. Araciba Labanian! É ela sim, cara. Maravilhosa. Esse episódio é Recon. Então, assim, a gente tem só aquelas mais paradas. Tem até algumas... Claro, a gente sabe qual é o nome da atriz e tudo mais. Não sabe porra nenhuma. Imagine na cabeça de vocês que é a Araciba Labanian contracenando com o Arthur. É tipo ela nova. Já pensou tipo, que sei lá, maravilhosa. ela 20 e pouco, 30 anos, contracenando com todo mundo. Maravilhosa. Essa é a verdade. Tá, tem a Araciba Labanian É Headcanon, tá? e tem o Troilus de Troia. Que é o garoto consta bonitinho. que é o garoto bonitinho, um adolescente muito bem apessoado. Bonitão. Bonitão! Enfim, e a Cassandra, ela é, em tese, a pessoa que tem dons premonitórios e não sei o que, não sei o Que que é o lá. lance que a gente vê também em Fires of Pompeii, né? Que são Isso. como é que é o nome daquele? As videntes, né? O pessoal lá da Karen Gillan, né? E aí, ela fala assim... Não é o mesmo povo, só pra constar, não é a mesma galera. Lógico que não. É só o mesmo arquétipo de pessoas que têm dom premonitório. É como se fosse oráculo, né? É o oráculo da cidade. É, o oráculo Toda da cidade. Antigamente tinha um oráculo. É o oráculo do reino, né? No caso, que ela é a tipo em princesa, Vikings, né? que tem o Isso, Seer, né? o Tem Seer, o oráculo. Né? exatamente. É o arquétipo, né? Bem conhecido na mitologia. E aí ela fala, não, esse negócio é perigoso, porque eu vi que... A madeira ia destruir a cidade. Um negócio de madeira destruiria a Troia. Então, obviamente, esse negócio é perigoso. E aí o pessoal é meio cético assim, e ela ainda especifica, ela fala, não, ia entrar um negócio, né, um recipiente de madeira, e desse recipiente ia sair uma coisa pessoa, que ia destruir a cidade. Aí o pessoal fala, cala a boca, Araciba Labanian, você tá maluca, cara, você não vai acontecer isso. Tá muito louca. Na hora que eles desacreditam dela, sai a Vicky. É que ela fala O que tá acontecendo, gente? Eu tô com o pé fudido aqui, o que houve? Sim, porque o lance é o seguinte, o Paris que trouxe a Tardes para a cidade, e pra ele aquilo é um espólio de guerra, então é algo que eles têm que guardar, porque é um prêmio. Sim. E a Cassandra, não, porque tem que destruir, o Paris, não vai destruir porra nenhuma. Aí ela fala assim, deuses, me dê um sinal. Que eu não sou louca. E a Vicky, ela tá vendo tudo da televisãozinha da Tardes. E Ela fala, gente, que na fuzuê hora é esse, que ela cacete? pede um sinal pra não destruir a caixa, a Vicky pensou assim, pô, se eu não sair daquelas... Pra destruir a caixa. eles vão destruir o negócio, né? Então, eu não tenho outra alternativa, ela sai da caixa. Muito assim, ela sai, gente, pô, eu tô aqui recuperando o pé, com essa bagunça, ainda tá acontecendo alguma coisa? Não, e a Cassandra fica muito, muito puta da vida, porque ela tá achando que essa menina é uma espiã dos gregos, que é óbvio que ela é uma grega que tá indo destruir, babá, ela manda prender a Vicky. Na verdade, essa desconfiança dela não é que seja real. Tá rolando uma guerra há 10 anos, tá né? rolando Por isso uma que guerra. é legal saber esse background, tá vendo? Sim. Não, mas o lance é nem isso, é que assim, essa desconfiança dela se prova, entre aspas, real. Por quê? Porque a gente tem na visão dos personagens do episódio gente, que o Steven, ele é um grego. Sim. E aí, em dado momento do episódio, ali do arco, o Steven encontra a Vicky e ele Vicky, Steven, não sei o quê. E a mulher fala, tá vendo? Eu falei que ela é espiã? Viu como é que ela conhece tão bem o cara do outro Isso, lado? a Cassandra tá em cima da Vicky o tempo todo. Pra piorar, ela começa a flertar com o irmão dela, né? É aquilo, né? Não a Cassandra, a Vicky. Né? Não é Game of Vicky Thrones. começa a flertar com o irmão da Cassandra. Exatamente. A Vicky E aí a começa... desconfiança só piora, né, A gente? Vicky começa a flertar com o Troilus. E aí que entra a coisa bacana sobre quem é a Vicky e quem é a Cressida. Cressida, exatamente. O lance é o seguinte, na lenda original, entre aspas, assim, a lenda... Mitologia, né? Qual o grande lance? A gente descobre que o Troilus, ele é um personagem dessa lenda, ele existiu, e ele terminou a vida dele ao lado da Cressida, que era essa outra menina grega / troiana, que tava ali, não lembro do qual... Não, era troiana. Sim. Que era a menina troiana, que tava ali com ele e eles terminam a vida junto feliz. Isso é uma das versões aí dessa história da Guerra de Troia. O que acontece? Quando a Vicky aparece nesse episódio, o chefão ali, o cacique de Troia, chega e fala assim, qual é o seu nome? A Vicky, porra. É o rei Priam. O primo.
Aí fala assim, qual é o seu nome? Ah, Vicky. Ó, então, Vicky não é um nome muito troiano, eu não consigo pronunciar esse troço direito. Seu nome agora vai ser uma coisa próxima disso, vai ser Cressida. E aí, beleza, então, é isso. a Cressida, entre aspas, que é a Vicky, começa a flertar com o Troilus e vai terminar com o Troilus. Isso. Então, assim, a personagem que inspirou a Vicky nesse arco, a gente descobre que, na verdade, era a Vicky. Sempre foi a mesma Vicky. Pessoa. Quando a gente coloca Doctor Who no meio da realidade, óbvio, né? Tipo, Exatamente. a personagem da Vicky foi inspirada na personagem da Cressida, que, por sua vez, era a própria Cressida em Doctor Who. É aquela loucura, não é verdade? E aí, o que acontece? O Steven e o Doutor estão lá do lado dos gregos, e o Steven tá desesperado porque ele quer salvar a Vicky. E ele fala assim... E a Tardes, né? E a Tardes. Aí ele fala assim, não, gente, a gente não pode deixar eles do lado de lá. A gente tem que trazer eles pra cá. Sim. A gente tem que dar um jeito. Eu tenho que ir até lá. Uhum. Aí o Odisseu fala assim pra ele, beleza, faz o seguinte, eu vou te dar a roupa de um cara que morreu ontem. O nome dele é Diomedes. Que é o cara lá de Troia. Então vamos lá. Exatamente, é o cara de Troia que eles mataram. Sim. E o Mas lance, roubou uma roupa. E o lance é que em algumas histórias, incluindo a do Shakespeare, a Cressida não termina com Troilus, e sim com Diomedes. Olha lá, olha esse triângulo, olha a malhação. Né? É bacana porque, assim, quando a gente trata de tanto mitologia grega, quanto romana, quanto hindu, quanto qualquer mitologia, viking, nórdica, tudo. A viking é a nórdica. É a nórdica, enfim, no caso. Mas o grande lance é, sempre que a gente tá tratando de mitologia, a maioria expressiva dos casos, assim, não tem um livro que conta tudo. Lógico, né? tradição a maioria oral, é tradição oral, claro, ou tava espalhado em 1 trilhão de pergaminhos, ou em paredes. Então, assim, ou foi, né, como a gente falou, a maioria das coisas é mais tradição oral. Sim. Então acaba que todas elas, assim, 1 trilhão de variações, né? De variações. Em tal lugar eles contam que fulano fez isso conversando com isso. Aí na outra, não. Na verdade, ele fez com uma outra pessoa o mesmo ato. Não, na verdade, ele fez com a mesma pessoa um outro ato. Tipo, é sempre assim. Ou, por exemplo, geralmente combina na mesma coisa. Sim. Mas o andar da carruagem é um pouco diferente. A maior prova que a gente tem disso é mitologia grega e mitologia romana. No fundo, era tudo a mesma coisa. Só que quem contava mudava um detalhe ou outro pra favorecer a narrativa dele. Com certeza. Ou, por exemplo, tem histórias que, esses dois eram irmãos. Não, mas esses dois eram amantes na outra versão. Aí... Às vezes eram irmãos e amantes. Né? Ou, né? Game of Thrones. Game of Thrones. Ou, nessa versão, o rei tinha 3 filhos. Nessa tinha 5, 10. Tipo, sempre tem essas variações. Mas o lance é o seguinte, que na o versão Shakespeare fez, né, uma tragédia chamada... Olha só, Troilus e Cressida, sim, esse é o nome. E nessa história, o final da história, a Cressida acaba largando o Troilus e ela fica no final com o Diomedes. E, na verdade, era sim pra Vicky terminar eventualmente com o Diomedes, que o Steven se passa por ele, né? Então seria o parzinho. É porque a narrativa da série tava levando a gente a ver que a Vicky ia terminar juntos com o Steven. Isso. Eles iam ser o novo casal da Tarde. Eles iam ser um novo casal. Tipo Ian e Bárbara. Exatamente. Até pra poder manter um pouco essas coisas que estavam dando certo. Só que o que acontece? Por trás das câmeras, ali, nos bastidores, o que acontece? A Maureen O'Brien, ela era meio reativa demais pro gosto da BBC. Do tipo, quando ela já entrou... Eles queriam que ela pintasse cabelo de preto, que ela fosse pra ser igual a Susan. Aí ela falou, então beleza, chama a Caroline Ford de volta, porque se é pra ser igual eu nem faço. Já começou assim! Aí eles, não, tá bom, vai, deixa ela fazer o jeito dela. E o lance é que ela tava ficando insatisfeita com como era a personagem dela. Ela falava, ela não acrescenta em nada, tá não sei o quê. Basicamente, ela começou a contestar demais a BBC. Isso. Que, vamos dar aí o ponto pra ela, merecia ser contestada assim muitas vezes. Com certeza. Mas era o chefe dela. E aí a BBC chegou, né, o board, ele falou, seguinte, galera da produção, essa menina tá dando muito problema. Dane-se, corta ela da série. Aí o roteirista falou, não, mas caramba, mas eu fiz aqui o roteiro. Amigão, muda o teu roteiro. Dá teu jeito. Porque esse é o último arco dela, porque a gente não aguenta mais. Tanto que, assim, e isso é a história mesmo. Porque ela foi mandada embora e no outro dia ela não tinha mais trabalho. Sim, exatamente. O que aconteceu foi o seguinte. Lá em Galaxy 4, que a gente já fez o review. Sim, inclusive, a gente mencionou, né? Lá no podcast de Galaxy 4.
que rolou uma reclamação forte, tanto da parte dela como do Hartnell, de que as coisas não estavam dando certo. Pois é, porque olha só. Mudou a Verity. Se a Verity tivesse, ela não tinha saído. Não, com certeza não. Porque o que aconteceu foi o seguinte. A Verity Lambert, ela saiu da série. Ela já tava com outros projetos em vista, ela tava sendo chamada pra um monte de coisa. E tipo, ela falou, beleza, não vou perder a oportunidade. Entra no lugar dela o John Wiles. E esse cara que é o novo showrunner da série, que é o novo atualmente, showrunner. agora. Agora em 65. Sim, agora em Mythmakers. Em Mythmakers. Não agora em 2019. Não. O cara voltou dos mortos. Pelo amor de Deus. E aí, esse Wiles, o Hartnell já tava de cara virada pra ele. Aí, Maureen O'Brien reclamou também. E tudo mais. Tirar a companhia é mais fácil tirar o doutor, né? E assim, o Hartnell, ele já tava com um contrato mais prolongado. Não, o contrato do Hartnell ele era mais consolidado, quem tem que imaginar que, ele é o doutor, né? Nessa época, não existia sequer a breve ideia de ter regeneração. Então, assim, se esse camarada sai, a série acaba. E essa série é a galinha dos ovos de ouro da BBC atualmente. Então, não vamos mexer. Ele tá vendendo boneco pra cacete. Isso mesmo. Ele pode estar de ovo virado como for, mas a gente tem que aguentar esse velho. Agora, ela, dane-se, já trocou Companion 3 vezes. Pode entrar outra pessoa no lugar. E aí, eles tiveram um períodozinho de férias breves, né? E aí, quando a Maureen O'Brien chegou pra gravar, então, vem aqui na minha sala. Nossa, dá um gelo, né? Aí ela foi lá e descobriu o quê? Então, esse é seu último roteiro. Antes de gravar, tipo, boleto, não interessa. Dias antes de gravar, ela volta de férias e ela é mandada embora. Nossa, eu ia fazer uma atuação muito cagada, cara. Filhos da mãe. E pior ainda, sua substituta vai estar no mesmo arco que você. E você vai ter que ser amiguinha dela no arco. E você vai ter que ser amiguinha dela no arco. Coitada, né? Também não tinha nada a ver. Né? Não tem, lógico, né? Não é culpa e tal. Mas é chata essa história. É uma situação escrota mesmo. E quando você parar pra pensar, né? O Fred falou lá no começo, né? Ela acabou de falar pro doutor que ela não ia abandonar ele. Tipo, a Vicky não durou tanto tempo assim. Acaba que ela ficou menos de um ano na série. Acaba que a produção da série, ela quebrou um pouco, entre aspas, a construção de personagem dessa personagem. Com toda certeza. O que a gente tava sendo ensinado é que a Vicky, ela ia ficar com o doutor até onde ela pudesse. Até onde dava. Até onde ou ela morresse, ou ela ia ficar com ele até hoje, tipo... ela não ia sair do lado dele. Não, porque ela não ia sair do lado ela dele. foi introduzida na série como alguém que não tinha nada. Exato. E ele era tudo pra ela. Exatamente. E por conta da produção, eles têm que escrever uma saída pra ela do nada e num tempo muito curto. Muito curto. Por isso que ela acabou com o Troilus. Ela não ia acabar com o Troilus, obviamente. Muito... Quer dizer, ela ia flertar, mas no fim ela não ia ficar com ele, entendeu? Enfim, vamos lá. O Steven vai pra Troia, disfarçado de Diomedes, pra ir atrás da Vicky. Nick, eles se encontram, um vê o outro. Vicky, Steven! Não é Crescent e Diomedes, não, Vicky, Vicky, Steven. Aí a Cassandra vê. Aí ela fala, na hora, viu? É uma espiã. Com certeza ela é grega. Vamos prender os dois. Quando entrou aqui, ela quebrou um prato. É óbvio que ela é grega. Ela tava comendo churrasco. Ela tava comendo churrasquinho grego, né? E, enfim, os dois são presos, claro, né? Porque a Cassandra tá ali de olho nos dois. A Cassandra é uma das pessoas, entre aspas, da lei da cidade, né? Ela é uma pessoa importante, então a palavra dela vale alguma coisa. Exatamente. Né? E enquanto eles estão presos, eles falam com um cara que é o Ciclope aí, que você já falou do Ciclope. Então, vamos lá. Vamos lá. Na lenda... Não confundir com o Ciclope do X-Men, que não tem nada a ver. Óbvio, né? Pelo amor de Deus. Época, acho que já tinha sim. Mas esse não é o ponto. O grande lance é o seguinte. A gente tem, de novo, né? A mitologia muda. A gente tem alguma entrada dessa história que houve uma intervenção de seres mitológicos tal qual um Ciclope. Claro. Só que devem ter versões também que esse Ciclope era só um cara com tapa-olho. Qual é o mais barato do BBC fazer? O cara tapa-olho. Então, logo... assim, não é que ele era um ciclope mitológico e a BBC passou um migué com tapa-olho vagabundo. Não. Ele era um cara que tinha um tapa-olho e era apelidado de Ciclope. Pronto. É tipo, sei lá, você conhece um cara que o apelido é Carranca, e ele não é uma carranca de verdade, sabe? Ele é só um cara esquisito. Isso. Entendeu? É mais ou menos essa a pegada que eles queriam. Não é muito tipo... Ô Carranca, ô Ciclope! Ô Ciclope, chega aí, cara. E aí, eles, né, Steven e Vicky falam pro Ciclope... Porque o que acontece? Eles começam a conversar. Aí o Steven coloca a Vicky a par de tudo que aconteceu. Sim. Que tá acontecendo lá. Os caras pegaram o doutor. Estão achando que o doutor é Zeus.
Entendeu? Estão armando uma achando estratégia. E não estão achando mais, né? Estão querendo armar uma estratégia pra atacar Troia, porque eles estão em guerra há muito tempo, babá. E a Vicky, por sua vez, falou, bom, aqui do meu lado, o rei Príamo também tá vendo que tá iminente uma guerra aí com os gregos, que eles estão achando que vai atacar, e essa Cassandra aí tá achando que vai ter um negócio de madeira, não sei o que lá, não sei o que lá. E na real, tanto pra ela quanto pro Steven, quando a Cassandra falou troço de madeira, eles já associaram na hora o cavalo. Exatamente. E aí, a Vicky falou, olha, a gente tá de um lado, eles estão do outro, um vai atacar o outro, a gente vai ficar pego no meio desse fogo cruzado. Faz assim, vamos mandar uma mensagem pro doutor esperar pra eles não atacarem em 2 dias pra gente resolver a situação. Fala pro doutor colocar lá no ouvido deles que não é pra eles atacarem durante 2 dias. Que é justamente salvar, né? São esses 2 dias pra eles provarem que eles são divindades, basicamente. Isso, exatamente. E aí, eles mandam o Ciclope ir com a mensagem. O que eles não sabem é que o Ciclope acaba sendo pego no meio e a mensagem nunca é entregue para o doutor. Ele morre, né? Ele roda. Ele roda. A tensão tá muito grande entre os dois lados. Sim. Então, assim, toda vez que um lado vai pro outro, corre perigo e tá cheio de gente inimiga em volta. Tipo, a tensão tá muito grande. É gregos e troianos, gente. Literalmente. Sabe a expressão gregos e troianos? É isso. Tipo, é uma guerra, caramba, sabe? E, enfim, o Ciclope não consegue mandar a mensagem. E o doutor vendo que o Steven não volta, que nada acontece. Aí o Odisseu tá lá enchendo a cabeça dele. Vamos lá, doutor. Me ajuda, doutor. Não sei o que, doutor. Aí o doutor, na verdade, na primeira vez, ele fala assim, tem um negócio do futuro que pode te ajudar, que são aquelas máquinas voadoras. Ele tá falando de aviões. Sim. Da onde o doutor ia tirar um avião, eu não sei, né? Então, se bem que provavelmente a gente sabe que tem um heliporto dentro da tarde, então, né? Negócio de Zeppelin. Então, ele explica do avião, que é um negócio que voa, que não sei o que lá. E aí o Odisseu, os caras começam a montar uma espécie de avião. Só que o doutor sabe que não vai dar certo essa ideia do avião. E eventualmente ele cede à pressão e ele vira pro Odisseu e fala, esquece o avião. Faz um cavalo de Troia. Faz um cavalo de madeira. É isso. Contra a própria vontade, né? Porque contra a própria vontade. Tipo assim, caralho, esse negócio não existe. Não existe. Porque eles sabem que se ele tentar montar um avião, não vai dar. Eu não vou compactuar com esse negócio que não existe. Aí tem uma hora que ele se toca que isso. A única coisa é o cavalo não mesmo. Não tem jeito. Se bem que, cacete, né? Da onde ele tirou que eles iam conseguir fazer uma porra de um avião antes de Cristo, exatamente. Não existe. O cavalo vai lá. Não teria como. Tipo, ele viu que a ideia ia dar mais errado. Talvez que eles tivessem feito um pássaro gigante, até iria. Tipo em Vida de Insetos, que eles faziam um pardalzão gigante. Caraca, é verdade. Adoro esse filminho. Tão bonitinho. Folha e tudo mais. Mas um avião não ia dar, não. Não tem jeito. E aí, claro, né? Eles vão fazer um pavão gigante. Nossa, aí sim. Aí eu gostei. Isso é maneiro. Poxa, pensou... Aí sim. E o Odisseu, eles constroem, enfim, o cavalo de madeira e eles obrigam o doutor a ir junto. Não, você vai com a gente, porque você não sei o quê, você que dá ideia. Você que dá ideia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Faz questão, meu consagrado. E o doutor, não, eu não vou. Tô de boa. Vai sim, não vou sim. Não vou. Aí ele acaba indo, não tem jeito. E aí... O Troilus tá muito apaixonado pela Vicky. Ele vai visitar a Vicky na prisão. Rola aquele flerte. O Steven dá uma sacaneada nela. Fala, tá de namorinho, não sei o que lá. Acaba que isso que ajuda ela, né? Porque ele fica tão... Isso ajuda ela, eles estão tão apaixonados um pelo Senão outro... ela tava ferrada, na que verdade. ele que vai ajudando eles a fugir, né? E aí ele inventa uma mentirinha lá... E aí eles conseguem soltar a Vicky. Mas a Cassandra tá desconfiada o tempo todo ali em cima da Vicky, achando que realmente ela é uma espiã e tudo mais. Enfim, né? Entre indas e vindas, aquela coisa toda, patati patatá. A guerra começa a ficar iminente. Acontece coisa aqui, acontece coisa ali. Eventualmente, a Vicky acaba sendo solta e ela solta o Steven também. E a Cassandra fica maluca e ela fala assim... você, serviçal, vai lá procurar eles. Quem é essa serviçal? Fala pra gente. A serviçal é aquela companhia que é a
vai durar super pouco, que é a menina Catarina. Catarina! Não o doce. Se bem que ela é um doce de pessoa. Ela é um doce de pessoa, não é verdade? E é isso, a Catarina nada mais é do que uma das serviçais lá dos troianos. Isso, né? Ela é uma handmaid. Maia. Maia. Ela tá lá, ela é criada lá do castelo. Sim. E a Cassandra fala, vai atrás deles! E a Catarina vai lá atrás deles, porque obviamente ela está obedecendo ordens. E na confusão da história toda, ela acaba encontrando o Steven, que tinha se ferido durante uma luta, porque a guerra tá rolando. A gente tá indo aqui pro último já episódio do arco. São 4 episódios só pra... E, claro, né, é o episódio mais sangrento. Porque Sim. é a hora que a guerra, de fato, acontece, né? Todo o arco a grande que batalha. depende muito de ação, se perdeu. Você reparou? É mesmo, né? Que raiva, cara. Porque, tipo, vamos supor, é justamente que tem menos fala, sei lá, né? Aquele episódio que eles ficam... O Terra de Gigantes lá, que eles ficam pequenininhos. Sim. Aquele poderia ser Recon. Planet of Giants. Planet of Giants. Aham. Poderia ser Recon que a gente entenderia só com fotos. Vai lá. Sim. Agora, esses que dependem muito de ação, bicho... Aí você só fica vendo os... Tipo, caramba, é a parte mais importante, né? É o terceiro ato da coisa. Então é muito triste a gente realmente ter perdido isso. Mas, enfim, né? Vamos lá. Vamos que vamos, não tem jeito. A Catarina encontra eventualmente a Vicky. Ela fala... A Vicky acaba se encontrando com o Troilus e fala pro Troilus fugir. Porque ela fala assim pra ele, olha, eu sou do futuro. Vai acontecer uma guerra. Foge, sai daqui, sai da cidade pra você se proteger e depois eu te encontro. Então, na verdade, o Troilus não tá no meio da ação nenhuma. Ele só vê as coisas acontecerem ao longe. Enquanto isso, o Steven pega pra capar ali e ele acaba se ferindo. Sim. E quando a Catarina encontra ele, o doutor já tá na jogada também, e eles acabam, a Catarina e o Steven, se escondendo atrás pra se proteger. Sim. Porque ele tá ferido. Então ele precisa sair dali rápido. E nessas, a Catarina já viu que eles são legais. Provavelmente, o que eu imagino, é que a Cassandra não tratava bem ela ali. A Cassandra era uma escrota, né, cara? E ela viu ali a oportunidade de uma fugir. vida melhor. Sim, tá até porque ela tava junto de pessoas que diziam que eram do futuro, que eram de um mundo cheio de maravilhas, não sei o quê. É óbvio que ela ia ficar maravilhada por isso. Exatamente. Então, quando você para pra pensar, é até uma história bacana de Companion que poderia ter potencial. Sim, se não morresse tão cedo, né? Se não morresse tão cedo. A gente sabe que tem algumas histórias, inclusive a Big Finish, a gente tá gravando, saiu há uns dias, né? No dia que a gente tá gravando, hoje é dia 28, né? Isso. 28 de março de 2019. Isso. Há uns dias atrás, aí a Big Finish anunciou que iam ter novas histórias com a Catarina. Olha que bacana. Não é mais a mesma atriz, mas é a mesma personagem viajando com o primeiro doutor. Então é muito legal, né? A gente descobre que, na verdade, ela não ficou só uma história, né? Ela teve algumas no meio, entre Dalek Master Plan e o Myth Makers. Então, é contestável, mas não é. É como o universo expandido funciona, né? Ele pega lacunas. A gente sabe muito bem que nem todo episódio é necessariamente depois do outro. Na série clássica a gente vê muito isso. Sim, lógico. Mas não necessariamente é um após o outro. Não, tem gaps que ficam no meio das histórias, sim, com certeza. E é isso, né? Os gregos invadem lá, o doutor tá dentro do cavalo, muito a contragosto, não gosta nem um pouco dessa ideia, sim. Mas, eventualmente, ele sai do cavalo, ele encontra todo mundo ali, e ele encontra brevemente a Vicky. Sim, lembrando aí que Steven e Catarina já estão dentro da tarde nessa hora. Sim, porque tal pega pra capa foda. O doutor encontra a Vicky, e aí, claro, ali no meio da coisa toda, os gregos acabam encontrando o doutor, e o doutor se vê obrigado a entrar na TARDIS. E fugir. E o Steven já tá lá com a Catarina, e ele sabe que a Vicky não está junto, mas ele não tem outra escolha senão fugir. É isso que acontece. Tipo, se ele não sair dali, ele vai morrer. A saída da Vicky é tão abrupta quanto a saída da Maureen da série, né? É bem abrupto. É do nada, tipo, não vai dar, tem que ir embora. Tchau. E aí, né, o Steven tá lá na tarde ferido, não sei o que lá, e o doutor falou assim, olha, eu falei com a Vicky e ela quer ficar aqui. Porque o Steven começa a ficar desesperado. E a Vicky? E a Vicky? Pô, o cara se arriscou pra ir buscar ela do outro lado, foi preso. É claro que ele se importa com a Vicky. Entendeu? Eles estão viajando, eles estão viajando. Amigos, né, os três. E o doutor fala, não, tá tudo certo.
ela está feliz, ela quer reconstruir Troia ao lado do Troilus. Vamos deixar ela fazer o que ela tem que fazer. Beleza. E é isso, a Vicky vai depois que acontece toda a porradaria, ela vai até o Troilus, e é bonito até o final dela. Porque ela vai... Com ele. Porque ela vai até ele e ela fala, não, eu tô feliz, eu tô aqui com você e a gente vai reconstruir Troia juntos. Pô, é um final legal, cara. Mas... Eu, pelo menos, acho. É um final legal, mas é um final corridão. Mas é um final que a gente sabe, olhando os bastidores, que não é tão legal assim. Mas o que eu tô falando, é uma companion que teve um final bacana. Sim. Que eu sempre falo isso, né? Que na série clássica as companions têm finais bacanas, alguns nem tanto. E na série moderna, infelizmente, todos eles acabam em tragédia. A Vicky ficou feliz. Não todos, né? Alguns, mas é o que eu tô falando assim, a Vicky teve um final feliz mesmo. Ela ficou com o Troilus, ela ajudou a reconstruir Troia. Então, mas é meio agridoce, porque assim, como foi uma coisa abrupta, esquece a produção, esquece a Maureen O'Brien, esquece tudo. Como foi uma coisa muito abrupta, que eu tava estourando uma guerra, o doutor tinha que ir embora, então ele falou rapidinho, e aí, bora? Ela falou, não, agora não vai dar. Cada um tava de um lado, vou ter que ir, tchau. Sim. Pra ela, de novo, ela é a personagem que tinha falado que não ia deixar o cara. Sim. Ela era a personagem que não tinha família. E que viu o doutor família. O doutor salvou ela, resgatou. Ela tá dando as costas pra família. In the Rescue, inclusive. Ela tá dando as costas pra família dela. Sim. Pra única família que ela conheceu de verdade, É verdade. Tipo, então, assim, é meio agridoce. Ela tá feliz porque ela tá com o cara que veio se tornar o amor da vida dela. Mas ela também abandonou o pai, entendeu? Assim, e o irmão. Exato. De certa forma, né? Que era mais ou menos a dinâmica entre eles ali. Então, sim, é meio triste, mas pelo menos ela não morreu. Não sofreu dano permanente como a dona. É diferente da Catarina que entrou, tadinha. Veio à tarde só pra sofrer, né? É verdade. Podia muito bem ter ficado em Troia. Tudo bem que ela poderia ter morrido em alguma incursão ali qualquer, mas... Sim. Porra, pelo menos ela tava em casa, né? Pois é, legal você ter falado da Catarina, porque a gente tem uma cena que foi cortada, olha só. Não foi a única coisa cortada nesse episódio. O episódio inteiro foi cortado. Cortaram Companion, cortaram todo mundo. Que o lance foi o seguinte, tem uma cena que enquanto a Catarina tá indo atrás do Steven e a Vicky, tipo, eventualmente convence ela que esse lado é mais legal do que o lado do Rei Priam e da Cassandra e tudo mais, ela diz pra Vicky que ela teve uma premonição, ou não sei o que aconteceu, que ela sabe que ela está prestes a morrer. Caralho. Então a personagem já entra sabendo que vai morrer. Tadinha. Né? E quando ela chega na Tardes, ela acha que o doutor é Zeus... Sim. Igual os gregos acharam. Eu acho que ele é Zeus e que ela tá no E que eles paraíso, já morreram... Né? Não, no limbo. No limbo. Não, pra ela, assim, eles morreram, doutor é Zeus, a Tardes é o limbo. Isso. Tipo, porque na cabeça dela... Aí tá falando de uma pessoa... Guerra, não, esquece, não é nem guerra que eu tô falando assim. Vamos pegar um personagem contemporâneo que vê a Tardes. Quando a pessoa de hoje, 2019, 2018, 2017, já fica maravilhada, fica maravilhado com o absurdo que é a Tardes, que é um negócio que é uma dimensão portátil que anda num negócio minúsculo, não sei o quê. Imagina uma pessoa que ele tá falando de antes de Cristo, que numa época que não existe ciência nenhuma. Que, tipo, tudo é manifestação divina. Empirismo e manifestação divina. Sim. Ela cresce, tipo, sendo instruída que a única verdade é que existe um panteão de deuses e que tem o limbo e que tem o Hades e tem não sei o quê. E tem o paraíso, o inferno, não sei o quê. No caso, né, Hades, né, e limbo, enfim, não é esse o ponto. Mas, assim, tipo, é óbvio que ela ia entrar numa caixinha e sair num mundo com um velho, ela ia achar que isso era alguma manifestação divina. Imagina, a cabecinha dela jamais ia conseguir conceber uma coisa tão grandiosa e tão inexplicável, né? E é isso, infelizmente, não tivemos essa cena. Mas é bem legal. Mas a gente sabe que realmente isso é não tivemos real. Essa cena. Não teve o arco, né, praticamente. Não, é que essa cena não tava nem no arco original, né? E ainda sobre a Catarina, já que a gente tá falando dela, né, vamos lá. A atriz, né, que é a Adrienne Hill. Adrienne. Não confundir com Jacqueline Hill e ela não são parentes também. Não são parentes. Na verdade, ela já tinha feito audition, né? Já tinha feito testes pra participar de Doctor Who. Isso eu não sabia. Pra The Crusade. Bem. Mas sabe quem pegou o papel dela em The Crusade?
a Jean Marsh. Ah, olha que louco, porque a Jean Marsh vai aparecer no próximo arco, que é o Dalek Master Plan. Exatamente. Fazendo aí a Sarah Kingdom, que também morre em Dalek Master Plan. Você tá vendo, né? Que as duas já estavam predestinadas. Primeiro que elas fizeram, deixa pro mesmo papel lá em The Crusade. E as duas vão falecer em Dalek próxima. Master Plan, as duas vão morrer. Assim, gente. É assim que funciona em Doctor Who. Sim. Lembrando aí que a Jean Marsh foi casada com o John Pertwee. Tipo, tudo é muito próximo. Todo mundo é amiga. É uma família, na verdade. Uma grande família de Doctor Who. E a primeira cena que a Catarina fez pra Dalek Master Plan foi da morte dela. Foi a primeira cena que ela gravou. Triste, cara. Então, na verdade, quando você para pra pensar... Eles só colocaram ela ali porque era pra ser a Vicky e não ia ter a Vicky. Será que a Vicky ia morrer em Dalek Master Plan? Então, eu não sei. Porque, pelo que porque consta... faria sentido até. Não, porque a grande desculpa... Um arco a mais só, né? Pô, umzinho, né? Não, se era pra matar... Se bem que é bom que ela não morreu, né? Pelo menos ela não morreu. Mas, por bravo. exemplo, uma das grandes desculpas da Catarina... Eu já tô entrando na Catarina porque o próximo a gente vai falar sim, de Daleks e outras coisas. Ela que tá ela dentro já... desse arco, ela tá faz nesse sentido, arco, né? É o arco de entrada dela. né? Ela é tão já pensada pra tirarem que a grande desculpa que eles usam é porque ela é de uma época em que ela jamais acompanharia as viagens do Doutor. Ah, tá. Eu acho isso uma desculpa Bullshit. esfarrapadíssima. Gente, Jamie é... Tudo bem Sabe? que não é de Cristo. Não, eu sei. Lila também não é de Cristo, mas de é verdade. tudo gente simples Mas da cabeça. eu acho que todas as pessoas têm condições de viajar com o Doutor. Bullshit. Eu não sei se era porque a atriz não queria ficar. Eu não sei se era porque os caras não queriam trabalhar com ela. Eu não sei. Eu só sei que, assim, a Catarina merecia mais. É isso. Catarina E a deserve Vicky better. também. E a Sarah Kingdom também. E a Sarah Kingdom também. Mas aí isso é uma preocupação também pro próximo arco. Pro próximo arco, infelizmente. Vamos, né, falando das curiosidades aí que a gente já tá entrando aqui, que a gente falou, entrou, né? né? Já entrou, a gente já explicou a situação da Marion O'Brien e tudo mais, mas depois de Doctor Who, né, ela fez alguns outros trabalhos. E Ela hoje em escritora, dia né? ela virou escritora, escrevendo uma série de ficção de crime, né? Então é bem bacana. Ela acabou fazendo fama por isso também. Também, sim. Ela é conhecida no mundo aí dos livros. Outra curiosidade legal é que o Terry Nation, que é, né, o roteirista de todas as histórias do Daleks da série clássica, ele virou ali pro pessoal, pro roteirista, que era o David Cotton, né, e falou, ó, faz um favor... faz o Steven se ferir no meio da guerra, porque eu quero ele ferido no começo de Daleks Master Plan. Então isso foi um pedido do Terry Nation. Porque no arco anterior a Mythmakers, que a é Vicky do Nation, se machuca. E é do Terry Nation também, né? Que a gente falou, né? verdade. Que o Mission to the Unknown, ele é conectado ao episódio 0 do Daleks Master Plan. Tudo bem que a Vicky se machuca não em Mission to the Unknown. É se machuca antes ainda. Em Galaxy 4. Mas o ponto é... Existe uma progressão de eventos, né? Vamos colocar o Mission to the Unknown ali suspenso um pouquinho. Né? Verdade. Lembra que a gente falou? O Mission to the Unknown, ele tá se passando em paralelo a Mythmakers. Né? Enquanto o Doutor tá fazendo isso, o nosso 007 contra os Daleks tá rolando em um outro lugar. Exatamente. O grande lance é, em Galaxy 4, a Vicky se machuca e começa a Mythmakers machucada. Em Dalek Master Plan... O Steven começa machucado porque se machucou em Mythmakers. Tá todo mundo machucado nessa tarde, pelo amor de legal. Deus. A coincidência, né, da progressão ser igual. Sim. Outra coisa legal é que o Peter Purves disse que esse é o arco favorito que ele fez. O The Mythmakers. Então isso é bacana. Muito provavelmente por causa das ceninhas de luta, que ele fez várias. E porque Troia, né, cara? A história de Troia é muito maneira. E vários atores convidados, né? Isso deve dar uma animada no set de filmagens. Sim. E já que estamos falando de set de filmagens... Vamos falar do elefante branco. Não, do elefante, do cavalo. Do cavalo de madeira. Vamos falar do cavalo de madeira na nossa sala? Que é o William Hartnell. O que tem? O William Hartnell não está feliz. Ele não está bem. Com razão. E várias merdas estão acontecendo. E não é bacana. Não é. Vamos defender o Hartnell até o final. Claro, não. Ele tinha toda a razão do mundo de estar Toda a razão do mundo. Sim. O que aconteceu? A gente já sabe, né? Todo mundo saiu, o Verity Lambert. Ele não aguenta mais. E aí, Bárbara saiu, aquela coisa. Saiu a Susan. Ele ficou muito amigo da Carol. Ele ficou muito amigo da Maureen. Ele ficou muito amigo da Ela Verity. saiu. Todo mundo saiu. E aí, ele tá se vendo numa equipe que é diferente. Um showrunner que tá cagando pra ele. E existem outras coisas acontecendo também. Gente, dadas aí as devidas liberdades criativas, assistam Adventure in Space and Time. Sim! Que mostra como o Hartnell tava... Não é que ele tava puto, de saco cheio. Ele tava sentindo um peixe fora d'água. Isso! Um bando de molecada
que nem conversava com ele Gente direito. que ele não conhece tão bem. A produção tava cagando, ninguém se importava mais com o que cada botão no painel da TARDIS fazia. Exato. E ele era o único que tava ligando pra isso, entendeu? Exatamente. Ele defendeu a série até o final. Sim. E isso é muito bonitinho. Não foi agora, quando foi? No aniversário, eu acho que seria o aniversário dele, ou no dia que ele faleceu, ou no último aniversário, alguma coisa assim. Foi próximo. A Carol falou nas redes sociais um negócio que ela... Se ele estivesse vivo, ele tava curtindo pra caramba, porque ele apostava na série desde lá de trás. Ele era tão visionário. Ele É. era tão visionário que ele sabia que a série ia durar por muito tempo. Sim. Então isso é muito bonitinho. Acertou em cheio. Né? E vamos lá. Na gravação do primeiro episódio desse arco, ele se machucou no ombro. Ixi. Com uma câmera. Uma câmera bateu no ombro dele. Ele já ficou pistola, ele não ficou bem, ele não ficou legal. Tudo bem que foi um acidente, mas... Pô, É que quando você tá um puto, senhorzinho, pelo amor de Deus. É um senhorzinho de 50 anos. E 7 anos, exatamente. Cara, se envelhecia muito diferente naquela época. Aconteceram mais 3 coisinhas aí. Ele já estava tendo dificuldade de memorizar as falas. São os Billy Fluffs, né? Que eles vêm... Acabava que a própria produção, os colegas de cena e tudo mais, eles passavam um pouco de pano, porque, primeiro, que era muito caro você regravar as coisas. Sim. Segundo que, cara, todo mundo era amigo, né? Não ia ficar... Pelo amor de Deus. Não ia ficar, tipo, regulando né? o cara porque ele errou uma falhinha por conta da condição de saúde dele, entendeu? Pelo amor de Deus. Só que realmente isso começou a ficar muito, muito, muito recorrente. Tanto que a gente vai ver aí que quando ele faz a aparição dele de novo em Three Doctors, ele já tá bem debilitado. Ele já tá bem debilitado. Ele não consegue ir pro estúdio atuar nem nada. Então o estúdio é levado a ele e tudo que ele fala, ele tem que ler. Tem tipo dálias pra ele poder ler, porque ele não conseguia memorizar assim coisa de 1 minuto, entendeu? Exatamente. Então ele já tá caminhando aí pro fim da vida dele. Outra coisa que aconteceu... ainda fica uns anos aí, né? Ainda fica uns anos. Com o Perth nativo ele ainda tava vivo, mas ele já tá bem quebradinho. Tava bem ruinzinho. E, de novo, rotina intensa de gravação, né, gente? Mas quando você parar pra pensar, isso é coisa de menos de 10 anos, porque o Three Doctors é o especial de 10 anos. É o especial de 10 anos. Então, assim, é coisa de, sei lá, 6 anos, às vezes, que ele definha, cara. Ele definha. Outra coisa que aconteceu durante as gravações de Mythmakers é que a tia dele, a tia Bessie... Caramba! É verdade, o nome dela era Bessie. Será que o nome da Bessie... Isso ia ser muito maneiro, hein? Não sei. Caramba! Mas o lance é que essa tia dele cuidou dele na infância. Todo mundo tem uma tia que é mais próxima na família, né? Cuidou dele. É verdade. Ela faleceu. Ele queria ir no funeral. E sabe o que o John Wiles, o novo showrunner, falou? Você não vai. E ele ficou muito, Eu meti o louco. Eu meti o louco. Eu vou. Não vai pro contrato. Beleza, me demite. Porque se eu não tiver aqui, essa série não segue. Mas ele era apegado ao papel, né? Então, mas ele já tava substituindo geral, cara. Mas não existia o conceito de substituir ele. Ele tinha a faca, o queijo, a mesa, o pão, o leite, ele tinha tudo na mão. A padaria inteira. É foda, cara. Não, é muito triste. Nossa, que raiva desse cara, bicho. E, finalmente... O que aconteceu é que nesse arco em específico a gente tinha um ator convidado que é o Max Adrian, que é o Rei Priam. E o lance é o seguinte, tem uma polêmica envolvendo essa história toda. Vixe, então vamos lá. Mais uma. O William pessoal Hartnell... tava pedindo hoje no Instagram pra gente fazer um DWRcast só sobre as polêmicas de bastidor. Bicho, em todo review... em todo review a gente tem o bloquinho de... rolou uma polêmica, rolou uma treta. Inclusive nos bastidores. Mas sim. O que acontece é o seguinte, o Hartnell, ele não teve nenhuma cena com o Rei Priam, porque ele tá do lado dos gregos. Sim. Então ele, de fato, não tem nenhuma fala com o Rei Priam at all. Não é pelo Hartnell, é pelo plot, né? né? O plot da história. Só que aí, o que acontece? Primeiro, o John Wiles e o roteirista e o diretor e toda a equipe estavam em cima do Adrian porque ele era famosinho, porque ele era de teatro e todo mundo se conhecia, e eles eram amigos, e não sei o que lá. O Hartnell ficou meio puto. Tipo, esse cara tá recebendo mais atenção que eu, ele tem mais cenas do que eu nesse arco, e eu não tô gostando nada disso. Por acaso ele é a estrela? Ele inclusive chegou a falar... Rolava uma soberbinha, né? Rolava uma soberbinha. Mas faz sentido. Ele inclusive chegou a falar que as crianças vão ficar confusas achando que ele é o novo protagonista da série e não eu. Então, eu acho... Olha aí. A que ponto eu chegamos. Acabei de falar sobre ser soberbinho, mas eu acho que não é. Sabe por quê? Ele era muito apegado, não só ao papel, mas ao fato de que ele era uma figura
que as crianças gostavam. Exatamente. Ele tinha um carinho muito grande pelos fãs. A gente vê, inclusive, né, no Adventures Space and Time, quanto ele gostava de ter o carinho dos fãs que eram crianças, das cartinhas, e ser reconhecido na rua. Sim, acaba que quando ele vê qualquer um tomando a posição ali de holofote do episódio, isso. Tipo, caramba, o que a audiência vai pensar? Quem é o protagonista tinha um leve ego, como todo ator tem, mas é uma parada mais assim, tipo, tem o legado dessa série pra tomar conta, entendeu? Isso. E aí, qual é o boato? Tudo que eu falei até agora faz sentido e é verdade. Tá. A partir daqui é TV Fama. A partir daqui é TV Fama. Ok. Sônia Abrão Feelings. Sônia Abrão é TV Fama, eu te falei isso várias vezes. É, tudo igual. TV Fama é o Nelson Rubens. Eu sei, o Nelson Rubens. Então, eu já Sônia vi ele Abrão... ao vivo, tá? É sério? É verdade. Ele é tipo múmia mesmo? Tipo Munra? Ele é tipo Munra, cara. Ele é meio Munrazão. Ele forma não é decadente. velho, não. É sim. Não, forma hoje decadente ele mas do quando Munra. eu vi ele era normal. Ah, tudo bem. Ele Faz é normal, muito tempo. porque ele tá forma decadente mais de mesmo. 10 anos, tá? A Sônia Abrão é que mata as pessoas. Assim, morreu, ela... morreu, vou fazer que uma delícia, cobertura. cara. A Sônia Abrão, ela é do... What to do in the Shadows. Não, ela é do In The Shadows. Porque ela vai lá, quando morre, ela já vai sugar. Não, mas o vampiro suga quando a pessoa tá viva. Você tá verdade. falando. Não, a Sônia Abrão é daquele... Mas tá fresquinha ainda. A Sônia Abrão é algum programa de sensacionalista que mata as pessoas. Eu não sei o nome do mais programa. Assim, a Sônia Abrão é Chaotic Evil, porque ela gosta da morte das pessoas pra poder cobrir. Na verdade... O Nelson Rubens, ele é tipo Chaotic Neutral. Ele é loucão, mas ele gosta de cobrir... Ele gosta de cobrir só as celebridades, ele gosta de cobrir as fofocas, festa. Baile da Vogue. Lembrando que não é o Amaury Júnior. Que aí esse também esse aí é evil, esse é neutral evil. Ele eu não conheço muito. O Amaury Júnior é neutral evil, mas o Nelson Rubens é chaotic neutral. De qualquer forma. Sim. A partir de agora é especulação. A partir de agora é apenas e tão somente maldade e especulação. Porque não nossa, mas do que... Da época lá. E de que boato, o que a maioria dos livros coloca também, conta que rolava o boato. Isso. Sim. Qual é o boato? O Max Adrian, que é o Rei Priam, além de estar com os holofotes, tinha duas coisinhas sobre ele. Ele era gay e ele era judeu. E daí que ele era gay? E daí que começaram a falar que o Hartnell era antissemita e homofóbico. Só porque ele não queria o holofote pra cima do cara. Nada a ver, cara, nada a ver. E aí, assim, tipo, rolou esse shade aí pra cima assim, do Hartnell. Não tem registro sobre isso de... ele foi pego sendo homofóbico, sendo antissemita. Não, de forma isso nenhuma. é tipo um boato que rolava por conta que tinha essa rusga entre um ator e outro. Isso. Por conta do episódio. Por conta de um tá ganhando mais atenção do que o outro. Dessa situação específica. Aí acaba que um aponta o dedo na cara do outro, o outro aponta o dedo. Então eu tô roubando teu papel e você é isso, você é aquilo, entendeu? Isso, e aí começaram a falar, ele não tem cena... Um não tem cena com o outro porque o Hartnell não gosta dele. Não tem nada a ver. Que criam, era um plot. Acaba que criam uma treta por eles, né? Sônia Abrão. Foi feio, cara. Sim. É uma acusação injusta, que horror, cara, né? Que horror. É complicado. Mas, enfim, é isso sobre Mythmakers. Olha Tudo aí. que a gente tinha pra falar. A gente sente muito que não tem, né, os episódios vocês estão acostumados mas já. a gente tentou fazer o máximo pra dar o entendimento da história da melhor forma possível e trazer as curiosidades aí dos bastidores. Claro, e vocês estão acostumados, né? Sempre que a gente grava Recon, tem aquele momento de, nossa, como eu estou triste, que eu queria que fosse, né, cara? Porque é verdade, cara. Sem querer me repetir toda vez que faz Recon, porque vai ter muita Recon daqui pra frente. Vai ter muita Recon. Recon é um saco. Recon é uma tristeza, porque são episódios maneiros que a gente não tem como ver direito. Exato. Mythmakers tem um monte de clipezinho com pedacinho de cada episódio. A gente tem um pouco de material, mas não adianta, bicho. Não satisfaz. A maioria é foto, parada e som. Que delícia. Que ótimo. Que pé no saco. Sério, que raiva que eu tenho do dia que a BBC resolveu tacar fogo, usar de papel higiênico, fazer o que queria com esses rolos, entendeu? É muito triste essa gravar situação. por cima, sei lá, usar de peso de porta, não sei, não interessa. Fica peso aí... de porta também, porque era uma pesada as fitas. Exato, não era nem fita, era aqueles rolão de aqueles filme. rolo grandão. O pesadão. desejo, pesadão. O desejo que fica é que tenha algum colecionador aí, algum caçador de mitos que ache esses rolos, né? Porque a gente tem, né, cara, até uns anos atrás a gente não tinha, por exemplo, Enemy of the World, que é um dos melhores episódios da série inteira. Maravilhoso. E ele foi recuperado na íntegra. A gente tem vários... restauraram, ficou bonitão, Sim, cara. a gente tem vários episódios que são encontrados do nada. Sim. Então, assim, não provavelmente... impossível. E tem também todo esse papo de que, quando acharam a última leva aí de arcos perdidos, alguém de algum jornal, revista, sei lá, Radio Times, não sei, falou que tem
tem um contato que sabe que tem colecionadores com arcos perdidos completos. Ai, meu Deus. E eles não liberam porque a BBC não quer pagar o tanto que eles estão cobrando, porque eles estão cobrando preços absurdos. Lógico. O grande lance é, puto espírito de porco, Não, podia pra fazer pelo caramba. amor da série. A pelos BBC também fãs. podia abrir um pouco a mão, porque isso ia ter um retorno Que absurdo. é dinheiro do Todo mundo tá errado. contribuinte, Não, né? não interessa. Porra, se eu fosse contribuinte, eu ia lá bater na porta do BBC e falar, amigão, libera o dinheiro pro Jonas ali pra ele Toma, poder te tá dar aqui, o... meu dinheiro, tira do bolso. É maluco. Os dois estão errados. Tanto o colecionador que tá miguelando Tá o arco miguelando, perdido, quanto a BBC que tá miguelando o dinheiro. Com certeza. Espero de verdade que Mythmakers esteja nesse meio, porque ele entra naquele bolo de arcos e episódios que são importantes, que, por exemplo, é a saída de uma companion, bicho. Então... É importante a gente ter triste, gente. mais visual disso, né, cara? Claro, sem dúvida. E uma Pois é. companion que foi tão legal, né? Exato. Uma companion boazinha. Exato. Então aproveita Gosto aí muito da Vicky. que terminamos, dê sua nota de Hartnell a Whittaker para Mythmakers com o que a gente tem. Aí baseado no Tá, plot. com o que a gente tem? Olha, eu acho que esse arco merece um Matt Smith. Matt Smith, olha aí. Um Matt Smith. Olha aí. Pareamos nossa nota novamente. Pois é, porque, olha só, eu gosto muito da Vicky, de verdade. Eu acho a Vicky uma companion sensacional. Sim. Ela é muito boazinha, ela é muito esperta. É, cara, e ela era do futuro. É Ela tão era legal do ver companhia futuro, que era uma coisa que é uma coisa que a gente não vê mais. É, olha aí. Não existe mais na Não série. existe, né, Tibnon? Esse conceito. Custa, Tibnon. Não, todo mundo é de Sheffield agora. Ninguém mais é do futuro. Custava, RTD? Custava, Mofá? Custa, Tibnon? Não custa, né? Aparentemente custa, porque eles não custa. conseguem, né? Não conseguem, né, Tibnon? conseguem, né? E, cara, a gente tá falando de mitologia grega, a gente tá falando de histórias lendárias, Ilíadas. mito, Ilíada, Odisseia. Essa palavra tá meio sacaneada ultimamente, né? Mas... Ah, é verdade? Mito, né? É. Era uma palavra tão legal, hoje em dia Não, tá mas tão assim, cagada, mas são- lendas, vamos falar lendas no São lugar. lendas, né? São pináculos da humanidade, Olha aí, da história da humanidade. Inclusive, o nome desse episódio agora não vai ser mais Mythmaker, vai ser Legend Maker, só pra gente não usar a palavra Só mito. pra não usar o mito, exatamente. Porque, fala sério, cara. Mitologia grega em Doctor Who, muito legal. Saída de Companion, muito legal. Daquelas. Entrada de uma Companion nova, que infelizmente teve curta Falecerá. duração. Então, assim, esse episódio tem tudo pra ganhar uma nota Matt 11 de Smith. 13. Você disse que tá emparelhado com a Justo, sua 11 Fred de 13. Pavão, sua nota também. Sim, Matt Smith de Whittaker também. Quer justificar aí? Não conseguiria apontar colocar... outra coisa. Não conseguiria colocar em palavras melhores que as suas. É bem isso mesmo, tipo, é um episódio... Vocês sabem, eu gosto de episódio histórico. Ainda mais quando o episódio histórico, ele não é tão histórico assim, porque... Como não é uma coisa que aconteceu, ou aconteceu, a gente não sabe, Ou será que aconteceu? a série tem essa liberdade de brincar com a lenda mesmo. E eu gosto muito quando muito a lenda bacana. perpassa Doctor Who e Doctor Who perpassa a lenda. Isso, é gostoso quando acontece 11 de 13, de verdade, sem tirar nem pôr. Na esperança de que achem esse arco, eu tenho que fazer um recall desse da BRCast pra eu poder dar um 13. Porque, sei lá, vou ver alguma coisa. Nossa, muito imagina ele reconstruidinho, bonitinho. Sim. Nossa, com certeza, gente. Sim. Lembrando aí, né, que se você quiser mandar pra gente a sua opinião, né, o seu parecer sobre Mythmakers, ou sobre todo esse lance das recons, ou sobre qual a sua experiência com a série clássica até então, você manda pra gente pelo nosso e-mail em... podcast@drrubrasil.com.br. Você também pode aí mandar pra gente um oi ou mandar o que você tá achando nas nossas redes sociais, né? A gente tem Facebook, Instagram e o pássaro de madeira que entra nas suas casas, tal qual o cavalo de Troia entrou em Troia, que é o nosso Twitter. Todos os usuários são iguais e é tudo... @Dr. Who Brasil. Exatamente. Aí, em especial, vou puxar mais uma vez, o Instagram nosso, ele tá cada vez maior. Sim, né, cara? E tá bombando. A gente tá quase chegando a 10 mil seguidores. 10 Quando a gente chegar em 10 mil seguidores, a gente vai ter ali a opçãozinha do swipe. E aí facilita pra gente mandar o podcast pra vocês de uma forma mais fácil. Os links, pra gente né? poder fazer promoção aí Isso. pelo swipe do Stories ali. Inclusive, fica aí o spoiler, né, que a gente já até falou pois aí, que tá tendo promoção em vista aí. Pois exato, cara. Chegando em 10 mil seguidores no Instagram, muita coisa facilita pra gente poder trazer coisas legais pra vocês. Então, Com certeza. se você conhece algum amigo que consome nosso trabalho e não segue a gente no Instagram, mande. Se você Manda conhece pra algum ele. amigo que está entrando em Doctor Who, já tá há muito tempo, e ainda não conhece nosso trabalho, tanto no podcast quanto no site, quanto lá nas coisas das nossas redes sociais, Instagram e tudo mais, mande o Instagram, mande o podcast, mande tudo pra ele. Lembrando aí que o melhor jeito de você consumir o nosso podcast é assinando nossos feeds. Você pode assinar eles tanto pela RSS, quanto pelo iTunes, quanto pelo Spotify. O que não falta é meio Com de certeza. você encontrar com a gente aí toda terça e sexta. Essa semana não teve terça porque rolou os probleminhas aí, mas Podcast Friday estamos aqui novamente. Com certeza. Então, assine nossos feeds, porque aí a gente sempre consegue chegar nos seus ouvidos mais facilmente, beleza? É isso aí. É isso. Terça-feira estamos de volta com mais um podcast. Muito obrigado por estarem aqui com a gente revisando mais essa Recon.
maravilhosa. Sim. Foi bom estar com você esse tempo. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.